Olá, crianças, como vocês estão? Estão aproveitando esse momento para ler a Bíblia, para orar? Espero que sim, porque nós devemos aproveitar esse momento para que nós possamos aprender mais sobre Deus. E antes de começar, eu gostaria de orar, certo? Vamos todo mundo fechar os olhinhos, baixar a cabeça, nós vamos falar com Deus agora. Senhor, quero te pedir, Pai, por esse momento agora, que nós vamos ter de ouvir a Tua Palavra, de aprender mais sobre Ti, meu Deus. Que o Senhor possa estar ajudando a cada criança a entender que esse momento é muito importante para que elas aprendam mais sobre Ti. Que elas possam estar prestando atenção mesmo em casa. Em nome de Jesus, amém. Então, não sei se vocês lembram, mas antes de começar essa pandemia e tudo, nós estávamos estudando sobre um personagem muito importante. E era José. Eu vou relembrar aqui algumas coisas para vocês. Caso você tenha faltado alguma aula, caso você não lembre mais, então vou agora estar relembrando o que a gente já viu. José era o filho preferido de Jacó. Jacó tinha 12 filhos e José era o filho preferido dele. Por quê? Vocês lembram? Porque José era filho da esposa de Jacó preferida. Ele amava a Raquel, ele amava mais a Raquel do que a Lia, que era a sua outra esposa. Então José era o filho preferido de Jacó. Os seus irmãos não gostavam dele, porque ele era o filho preferido de Jacó, então os seus irmãos venderam ele. Primeiro jogaram ele dentro de um poço e depois eles venderam José. E aí quem comprou? Foi uma caravana que estava indo para o Egito e eles levaram José para o Egito. O pai de José, que era Jacó, ficou muito, muito triste com essa situação e sofreu por muito tempo com a perca do seu filho. Ele não sabia que José tinha sido vendido. Os irmãos de José falaram que ele tinha sido morto por feras. Então o pai dele ficou muito, muito triste. Outra coisa, quando José foi para o Egito, ele se tornou o servo de Potifar. Isso. E ele trabalhou lá e como ele era um rapaz muito dedicado, ele sempre estava fazendo da melhor forma. Ele estava servindo ao seu senhor lá da melhor forma. Mas a mulher de Potifar fez uma armação para ele. Houve um mal-entendido e aí José acabou na prisão. E José passou um tempo na prisão e quando ele estava lá, como ele era mais uma vez uma pessoa que era muito obediente, muito dedicado, ele foi colocado ali para ajudar as outras pessoas. E se vocês lembram, isso lá tinha duas pessoas, que era o copeiro e o padeiro. E eles cada um teve um sonho. E nesse sonho, eles acordaram perturbados sem saber o que ia acontecer com eles. E aí José interpretou o sonho deles. Mas por que José sabia interpretar o sonho deles? Essa coisa vinha de José? Não, porque José acreditava no Deus verdadeiro. E Deus permitiu que ele soubesse como era a interpretação daqueles sonhos. Um desses servos foi levado para servir ao faraó de novo, que era o governador ali do Egito, como se fosse o rei do Egito, eles eram chamados de faraós, certo? E aí o faraó chamou mais uma vez esse servo dele. E José disse, olha, lembra de mim quando você estiver ali. Mas passou-se um tempo, ele não lembrou. Mas teve um dia que o faraó acordou perturbado com um sonho muito perturbador. Eu acho que vocês lembram. A tia Glaucia que contou essa história pra vocês. E vocês até desenharam. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E 7 espigas cheias e 7 espigas secas. Vocês lembram disso? Pois é. E José
foi chamado para interpretar esse sonho. Naquele momento, aquele servo lá que tinha encontrado com José se lembrou do sonho que José tinha interpretado. Então, lembrou, olha, ele sabe interpretar sonhos. Então, foi lá e chamou o José. E José foi e interpretou o sonho do faraó. E o que esse sonho queria dizer? Que faraó teria lá no Egito 7 anos de fartura, mas também ia ter 7 anos de uma seca muito, muito, muito grande. E isso ia afetar muitos lugares. Ia ter 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Nisso, quando o faraó acreditou no que José tinha dito, José se tornou governador ali no Egito. Por quê? Porque ele interpretou o sonho e porque Deus permitiu que ele fosse. E porque Deus permitiu que ele pudesse estar ali mostrando ser um servo fiel mesmo tendo sido rejeitado pelos seus irmãos. Mas Deus abençoou a vida de José. E José, ele estava sempre pronto a servir. Então, ele lá no Egito, ele casou e teve filhos. E ele estava lá governando naquele momento de seco. Ele estava lá governando naquele momento de abundância, né? Que eles plantaram e juntaram em celeiros tudo o que haviam arrecadado naqueles anos de abundância. Mas infelizmente chegaram-se os anos da seca. E é sobre isso que nós vamos ver agora. Crianças, infelizmente, a família de José, né, que era o pai dele, que era Jacó, e seus irmãos, não estavam no Egito, eles estavam em Canaã. Mas mesmo assim, a seca chegou ali naquela terra. E a família de José estava sofrendo, porque a comida dele estava acabando. E eles ouviram falar de um governador que tinha guardado aquele alimento, um alimento durante os 7 anos de fartura. Olha que interessante. José era esse governador, mas Jacó e seus filhos não sabiam que eram José. Então, Jacó mandou que seus filhos fossem lá no Egito, levassem dinheiro e comprassem comida para que eles pudessem comer, tivesse algo para comer, né? Então, eles chegaram lá. Quando eles chegaram lá, José, ele estava todo vestido como um egípcio, porque ele vivia lá, né? Então, ele tinha que viver, tinha que se vestir como um egípcio. Então, quando eles chegaram lá, os irmãos de José, José reconheceu, logo quando viu, reconheceu todos os seus irmãos. Mas os irmãos de José não reconheceram ele, porque José estava todo com roupas diferentes e já estava crescido, né? Porque fazia vários anos que eles não o viam, porque ele tinha ido para o Egito, né? Então, eles não sabiam que era José ali. Mas José logo reconheceu que aqueles eram os seus irmãos. E José acusou os irmãos dele de serem espiões. E disse assim, vocês são espiões, vocês não são dessa terra e vocês querem saber o que é que está acontecendo aqui. Me provem que vocês não são espiões, né? Ele, olha, nós temos mais irmãos, um dos nossos irmãos é falecido e um irmão ficou lá com o nosso pai, que já é avançado em idade, e ele não deixa que esse outro irmão viesse com a gente, porque esse é o seu filho preferido. Porque José, ele tinha um irmão chamado Benjamim, e que ele era, depois da falta de José, né, Benjamim se tornou o filho preferido de Jacó, porque Benjamim também era filho de Raquel, da mesma mãe de José. Então, ele era o novo filho protegido de Jacó.
os irmãos de José ficaram presos ali 3 dias no Egito. E José resolveu deixar que eles fossem embora, mas com uma condição, que deixassem um dos irmãos lá preso e que na próxima vez que eles viessem, eles teriam que trazer o irmão mais novo. Eita, os irmãos dele devem ter pensado, isso é um castigo pra gente, porque imagina se nós perdemos o nosso irmão mais novo, igual como a gente perdeu a José, igual como aconteceu com ele, o nosso pai vai morrer de tristeza. Eles devem ter ficado bem pensativos a respeito disso, né? Será que, o que a gente vai fazer, né? Então, um dos irmãos de José ficou preso lá, Simeão, ficou preso lá no Egito, até que os outros irmãos voltassem em outra vez que fossem pegar comida. Sabe o que José fez? José pegou o dinheiro que eles levaram para comprar o alimento e devolveu o dinheiro a eles. Colocou na boca dos sacos que eles tinham levado, né, com as comidas. Simeão ficou lá no Egito até que seus irmãos fossem voltar novamente. Os irmãos de José chegaram lá na sua casa, eles falaram uma coisa aqui, vou ler para vocês na Bíblia, certo? Vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tratou como os espiões da terra. Dissemo-lhes: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: Nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a trouxinha de dinheiro no saco do cereal. E viram as trouxinhas com dinheiro. Eles e seus pais temeram. Eles ficaram com medo naquela hora que viram que José tinha devolvido o dinheiro deles. Mas eles ainda não sabiam que José que aquele homem lá do Egito era José, o seu irmão. E então, depois de um tempo que se passou, eles não tinham mais como sobreviver com aquela comida que eles tinham pegado daquela primeira vez. Então eles tiveram que voltar. E dessa vez levaram Benjamim com eles. Imagina como deve ter ficado Jacó. Já tinha perdido um dos seus filhos e estava correndo o risco de perder outro filho. Os irmãos de José voltaram para o Egito. E dessa vez levando o seu irmão Benjamim. Quando José viu, ele resolveu dar um banquete para eles, fazer uma comida, convidar eles para irem lá para a casa dele. E eles ficaram com medo. Olha aqui o que aconteceu. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez nos voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e nos arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta. E disseram: Ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um de nós estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro no cereal, nos nossos sacos. Ele disse, o servo de José: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram seus pés. Também deu ração aos jumentos. E aí, olha que legal que aconteceu. Mesmo os irmãos dele ficando com medo,
o servo já estava sabendo o que estava acontecendo. E disse que eles não ficassem com medo, porque já tinha chegado ao conhecimento dele de que eles eram homens de paz. Na saída dos seus irmãos, José teve uma ideia. Ele colocou um dos seus copos, mandou que seus servos colocassem um dos seus copos de ouro em um dos sacos. E eles saíram, né? Os irmãos de José saíram e eles ainda não sabiam que era José, certo? E aí eles foram pra lá e tudo. Quando eles perceberam, estavam vindo, algo também estava ali atrás deles. José com seus servos. Aí ele pegou e foi, disse assim: olha, eu só tenho feito bem a vocês e vocês ainda vão me roubar? Vocês ainda estão me roubando, levando coisas que me pertencem? E os irmãos de José falaram assim, ó: olha, a gente não levou nada, nós somos homens de bem, nós não estamos levando nada além do que o Senhor nos deu. Então, nós dizemos o seguinte: com quem se encontrar o copo de ouro do Senhor, o Senhor pode mandar matar. E aí foram abrindo todos os sacos. E adivinha que saco estava? No saco de Benjamim. Quando os irmãos de José viram aquilo, eles ficaram muito desesperados, com muito, muito medo, porque Jacó já tinha dado recomendações sobre a ida de Benjamim até o Egito. Imagina se Benjamim não volta junto com os seus irmãos. E com isso, Jacó ia sofrer mais ainda por causa de mais um filho que ele tinha perdido. Então, José, não podendo mais se conter diante de todos que estavam com ele, ele pegou e saiu da presença deles. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também toda a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Depois disso, José mandou que seus irmãos voltassem lá em Canaã e levassem o seu pai até o Egito, para que eles passassem ali aquele tempo juntos. E olha, crianças, olha como é a providência de Deus na vida daqueles que são os seus servos. José foi vendido e naquele momento ele deve ter pensado que era uma coisa muito ruim, mas foi uma providência de Deus para que chegasse no momento certo em que ele ia prover o alimento para toda a sua família e para que todos conhecessem que existe só um verdadeiro Deus, que conhece tudo e sabe de tudo que acontece nas nossas vidas. E olha, crianças, há uma semelhança muito grande da vida de José com a vida de Jesus. Jesus, ele foi rejeitado por muitas pessoas e foi vendido também. Vocês lembram da história de Jesus? Pois é, e Jesus sofreu no nosso lugar para que um dia nós pudéssemos ter paz, nós pudéssemos ter vida, porque ele morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Nós merecíamos morrer por causa do nosso pecado, ficar separado de Deus para sempre, mas Deus não quer isso pra gente. Ele quer que a gente sempre esteja perto dele, sempre esteja observando ao que ele diz na sua palavra, na Bíblia. Nós muitas vezes rejeitamos.
Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ser como José, que apesar de todas as situações, ele observava, ele lembrava que existe um Deus que está no controle de tudo. Nós estamos passando por um momento complicado, mas nós sabemos que Deus é quem cuida de tudo. Deus é quem está no controle de toda situação. E nós devemos acreditar que só o Filho de Deus, só Jesus, pode nos livrar do pecado, nos livrar de toda condenação, de tudo que nos afasta de Deus. Nós devemos nos arrepender. Então, crianças, eu quero que vocês pensem, se você já creu no Senhor Jesus, você deve confiar que Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as situações. E se você ainda não creu em Jesus, você primeiro precisa fazer isso. Antes de qualquer coisa, você precisa acreditar que só Jesus é o Filho de Deus e só Ele que pode limpar os seus pecados. Na próxima aula, nós vamos ver coisas muito interessantes sobre o que aconteceu depois na vida de José e dos seus irmãos e o que aconteceu com o povo de Deus naquela época. Então é isso, crianças. Muito obrigada por ter assistido a nossa aula. E a partir da próxima semana, nós vamos ter um versículo para memorizar, que vai ser para todas essas aulas que nós estamos vendo, certo? Então eu vou ensinar um versículo para você ficar relembrando durante todo esse período que nós vamos estudar sobre essa história, tá bom? Tchau!